sou Raíssa Ribeiro, sou fisioterapeuta há mais de 12 anos e especialista em neurofuncional. Olá, eu sou a Tatiana Marcondes e sou fisioterapeuta infantil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre o Pedia Suite, que é um dos carros-chefes lá da Neuropédia. Eu e a Tati vamos falar um pouquinho sobre o assunto, como funciona, como é que é feito esse programa, quais são as indicações. Bom, o protocolo do Pedia Suite, ele é uma abordagem terapêutica que utiliza um macacão ortopédico chamado Suite. O protocolo ele funciona em conjunto com a terapia intensiva, que são de 60 a 80 horas mensais. E essas terapias mensais de 80 horas, elas são divididas em 20 horas semanais, em média de 3 a 4 horas por semana. Então vai depender muito da criança. Apesar do Pedia Suite ser um protocolo, ele não é igual para todas as crianças. Ele é individualizado para a necessidade de cada criança. E algumas das nossas crianças, dependendo do grau, a gente vai usar o Suite. Como é uma roupa, um método que todo mundo tem curiosidade, hoje a gente trouxe o Suite para mostrar para vocês. Então, esse macacão ortopédico, né, que é o Suite, ele é composto por um capacete para aquelas crianças que não têm o controle cervical ou tem, mas tem bastante dificuldade, o colete, né, o short, tem a joelheira e também tem o tênis. No Suite, a gente pode perceber que ele tem esses elásticos que eles servem para quê? Para estar a gente dando essa procepção para a criança e o alinhamento. Se a criança tem uma escoliose ou se a criança tende a se jogar muito para trás. Então, essas tensões desses elásticos elas vão ser modificadas de acordo com a necessidade dessa criança. Por exemplo, uma criança às vezes que já tem uma alteração postural legal, a gente às vezes não vai usar o Suite, a gente vai usar os outros recursos durante o protocolo. Mas a grande maioria a gente usa por quê? Porque ele consegue dar um alinhamento que muitas das nossas crianças não têm. E essa percepção e a percepção do corpo. Então o Suite ele é sempre ligado a essa roupa. E uma das coisas legais do Suite do Pedia é o que? Se caso por emergência a criança precisar ir no banheiro, a gente não precisa tirar toda a roupa. Ele tem um livre acesso aqui que a gente consegue abrir e a criança consegue ir no banheiro de forma mais fácil e quando retornar a gente consegue fluir melhor a terapia. O interessante do protocolo de intensivo na Neuropédia é porque é uma equipe multidisciplinar que vai promover esse protocolo. Então a gente conta tanto com fisioterapeuta, quanto terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Em alguns casos, a gente também conta com a psicóloga. Por que a Neuropédia tem esse diferencial? Porque, a decorrer dos anos de experiência clínica, a gente percebeu que muitas das nossas crianças elas têm dificuldades em todos os aspectos, né? Cognitivo, coordenação motora fina, na fala, na alimentação. Então, quando surgiu esse método, ele sugeriu com a fisioterapia em específico. Então, a fisioterapia, a gente tem um ganho enorme, mas o que a gente percebeu é que as crianças ficavam fazendo atividade física, fazendo a fisioterapia intensiva e deixava de fazer a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. Então, os ganhos que às vezes é muito difícil de conseguir, elas perdiam. Então, na Neuropédia, por que a gente visa nesse atendimento multidisciplinar? Porque a gente vê a criança como um todo. A terapia ocupacional vai atuar juntamente com a gente, facilitando as atividades de vida diária. Então, a gente pega o aspecto global e leva para a parte individual. Da mesma forma na fono. Então, com um alinhamento biomecânico muito melhor da criança, a fono consegue trabalhar melhor a atenção e a parte também da deglutição. Outro diferencial que vale ressaltar aqui da Neuropédia é o atendimento com o nutricionista, que a gente viu um progresso e uma melhoria muito grande. São muitas horas, né, do intensivo, então a gente vê que o gasto energético é muito grande, que a demanda física daquela criança acaba sobressaindo nesse período. E por isso que a Neuropédia oferece também um atendimento com o nutricionista, que ele vai fazer uma dieta específica para o tratamento. E orientar a família, principalmente nos intervalos dos lanches, que, por exemplo, a terapia ela dura de 3 a 4 horas. Então, durante esse intervalo, a criança tem um intervalo de 15 minutos e a criança precisa repor essas energias. E muitas vezes os pais não sabiam o que levar. Então, o nutricionista ele trouxe um olhar de facilitar tanto essa ingestão e um nutriente específico para ser um gasto energético mais rápido, mais eficiente.
Não que às vezes dá um bolo, um biscoito, que às vezes a criança come naquele intervalo e pesa. E o rendimento dela cai. Apesar de ser algo que tem açúcar, mas às vezes pesa no próprio estômago da criança, a criança não rende muito. Então o nutricionista veio com esse olhar e falou assim, olha, vamos dar nutrientes que servem para dar energia, mas que a criança não pese, que ela consiga continuar rendendo durante o tratamento. Exatamente. E o protocolo do PediaSuite, ele trabalha junto com a gaiola de atividades. Pode ser a gaiola Monkey, que são as polias, né, que a gente pode trabalhar ali a suspensão, então treino vestibular, treino de equilíbrio, como também a gaiola Spider, que consiste em um cinto de couro que é ligado na gaiola por alguns elásticos, que serve tanto para facilitar quanto também para dificultar um exercício. E além desses quesitos que vem do próprio protocolo, né, do PediaSuite, da Spider e da Monkey, a clínica também ela tem outros recursos terapêuticos que a gente usa tudo, como a esteira, como a plataforma vibratória, a eletroestimulação. Então todos esses recursos que a clínica tem, a gente utiliza durante o tratamento, visando o quê? Melhorar e conseguir atuar no máximo da capacidade daquela criança. Então a gente não fica só restrito ao macacão ou, por exemplo, as gaiolas de atividades. Todos os recursos terapêuticos que na nossa clínica tem, a gente consegue utilizar. O interessante desse protocolo também é que ele visa potencializar a criança e também que traz os familiares para dentro dessa reabilitação. Então, é muito comum a gente ir lá na clínica pedir para que os pais entrem ou algum familiar para ajudar ali no exercício, para interagir, para dar um ânimo assim, né, para a criança. Para estar motivando, né, aquela criança, às vezes. E os pais ficam muito empolgados assim de estar participando, eles gostam muito de participar, de ajudar a auxiliar a gente em alguma atividade. Então, é uma terapia que envolve toda a família, até porque são várias horas. E pensando nessas várias horas, a clínica também tem um espaço, né, que é um espaço diferencial também, que serve para o pai estar trabalhando ou estar descansando durante esse processo de 3, 4 horas. Então a gente também visa pensar nos pais, de facilitar de alguma forma aquele tempo que ele está ali, para não ser um tempo só de espera, mas sim de trazer uma funcionalidade para ele de alguma forma, ou descansando por causa que a rotina deles são muito pesadas, ou até mesmo às vezes trabalhando. O protocolo ele é indicado para crianças a partir de 1 ano de idade até sua vida adulta. E aí a gente adapta a questão das horas e também a questão dos exercícios. O protocolo ele é indicado para diversos tipos de diagnósticos, como a paralisia cerebral, traumatismo craniano, ou um acidente vascular encefálico, síndromes não degenerativas, a própria mielo, o próprio autismo. Então são todas, alguma criança às vezes não tem um diagnóstico fechado, mas tem um atraso no desenvolvimento motor, também a indicação. Uma das contraindicações do protocolo PediaSuite é as crianças com crise convulsivas que não estão controladas, não tem um acompanhamento médico. Outras são a luxação de quadril total, que também pode ser relativa dependendo do grau da criança, e doenças degenerativas. Então, existem algumas contraindicações totais e absolutas, mas para isso serve a nossa avaliação, que a gente vai poder falar se o seu paciente tem condições ou não, ou se tem um outro tratamento que vai ser mais eficaz para o seu filho. E depois dessa avaliação, tem uma reunião com toda a equipe para discussão do caso e também para planejar um melhor intensivo para essa criança. Além de a gente se reunir com os pais para a gente traçar junto com eles os objetivos. Para quem acompanha a Neuropédia, vocês conseguem perceber que todos os nossos pacientes têm um resultado incrível, uma evolução muito grande em apenas 1 mês. Então, o nosso protocolo a gente indica geralmente para cada criança, geralmente repetir a cada 2, 3 meses. E durante esse 1 mês é como se fosse 6 meses de terapia. Que aquela criança conseguiria ganhar em 6 meses, ela vai ganhar em 1 mês. Então a evolução é muito legal e todas as nossas crianças têm um resultado muito positivo com essa terapia. Hoje a gente trouxe um pouquinho sobre o protocolo, né, do PediaSuite, juntamente com a nossa terapeuta ocupacional, que trouxe umas informações mais específicas. Se você gosta, se já ouviu falar, se tem interesse de ver como é que funciona de uma forma melhor, entre em contato com a gente, agende uma avaliação, ou também pode ir lá na clínica visitar, conhecer o nosso espaço, conhecer os nossos profissionais, e vamos estar sempre atentos a receber vocês.
Estaremos muito felizes de receber você com a sua família. Então, até mais!